Opa! Uma live bem real, vida real. Eu não tô conseguindo deixar. Estão me ouvindo? Oi, Oi, Dr. Kennedy, tudo bem? tudo. Nossa, olha, aqui bem quarentena real. Cheguei atrasado na live. Acabei de fazer o Carlinhos dormir, derrubei o celular enquanto colocava o fone. Enfim, só para já puxar o assunto de que as coisas não saem como a gente está combinando, né? Principalmente quando a gente está em casa com criança e gestante também, né, doutor? Parabéns, né? Obrigada. Bom, doutor, te convidei aqui hoje porque eu achei muito... Olha aí o celular de novo caindo. Achei muito interessante a sua colocação na nossa live passada, no nosso ao vivo passado, sobre o livro Amor em Tempos de Cólera. Vamos ver se o pessoal fez lição de casa e leu o livro. Mas acho que não deve ter chegado ainda, porque é compra online agora, né? E aí eu resolvi bater um papo sobre isso, mais no sentido de não seguir um roteiro mesmo, falar sobre essa situação que a gente está passando hoje, como forma de contribuir, visto que você tem conhecimento, e aí eu não vou estar falando aqui o que eu penso sem fake news, né? Então, é interessante porque, assim, tem o amor em tempos de cólera, fazer um resumo rápido, é um amor que dura 51 anos e só no final se realiza, né? E, e nós estamos no momento que, de repente, o trem parou subitamente e a gente olhou, uau, e agora? O que eu faço? Como que a gente vive essa vida com o trem parado? Né? Não está mais em movimento. Como que eu vivo o amor? Como que eu vivo o amor dos meus relacionamentos? Como é que eu redescubro meus relacionamentos? Então, é um momento de parada para repensar, para estar atento às mudanças dentro de nós, ao nosso redor. Né? E tem um segundo livro que me impactou bastante, que eu lembrei, do Milan Kundera, que é o autor tcheco, que é Insustentável Leveza de Ser. E acho que esse título traz um pouco do que as pessoas estão sentindo, né? Quer dizer, ser tem sua leveza de ser. Viver é uma coisa alegre, que traz recompensas, que traz emoções, né? Mas, de repente, essa leveza de ser, na hora que esse trem parou, se torna insustentável, né? Começa a gerar angústia, começa a gerar medo, começa a gerar incertezas, né? Começa a gerar dificuldades. Então a gente está vivendo um momento muito especial que está repercutindo de maneira ampla na vida de todos nós. E um exemplo que eu acho que a gente pode dar é um exercício da Marinha que é bem interessante, chamado endurance, que vem do inglês, que é você conseguir tolerar ficar no mar 30 dias sem tocar em terra firme, né? E o que os capitães falam é que, assim, nos primeiros 15 dias desse projeto de estar em alto mar por 30 dias, todo mundo é amigo, todo mundo está feliz, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, mas eles falam que a partir do 15º dia as coisas começam a mudar. Então, assim, amigos que eram amigos começam a gritar, começam a brigar, começam a se agredir, e aí entra a ação dos líderes do navio de tentar equilibrar isso, né? Então a gente vê isso, eu acho, nessa quarentena. No começo, tudo bem, beleza, legal, tá ótimo, mas de repente, peraí, eu estou sem renda, eu estou sem trabalho, e agora? Então começa, sim, a ter estresse emocional e começa a ter preocupação, né? E uma das coisas que eu vou citar aqui, uma fala do Christian Dunker, que é um psicanalista muito respeitado da USP,
que ele fala sobre o medo, né? E ele fala que o medo externo, que é o que a gente está vendo, que é o coronavírus, que está vindo, que está morrendo e está aumentando os casos, esse medo externo, ele é bom porque me permite tomar uma atitude, né? Assim, aquela atitude frente ao leão. Ou eu corro Sim. rápido, ou eu vou enfrentar, né? Não é se omitir, né? E o medo externo me permite a tomar decisões, avaliar risco, tomar atitudes frente a esse medo, né? E aí a atitude é, eu devo me proteger. Então, a gente vai repetir o que é repetido eternamente. Lavagem correta e frequente de mãos, uso de álcool gel frequente em mãos, distanciamento social, ficar longe de pessoas, isolamento social, evitar ter contato com outras pessoas, porque isso aumenta o contágio, né? Então, isso permite tomar decisões que vai me proteger. Agora, ele chama a atenção que quando o medo externo, muitas vezes se transforma em angústia interna. Né? Eu acabo internalizando esse medo na forma de angústia. E essa angústia interna, ela gera ações irracionais. Né? Ele gera preconceitos, ele cria fantasmas, né? E a gente vê, né, o caso número 1 de coronavírus em Foz, gerou muito preconceito, muitas ações irracionais. Né? E, na verdade, assim, de uma forma ou de outra, todos nós somos vítimas dessa história do coronavírus. Né? E ele fala que essa angústia interna pode nos tornar tolos. Né? Eu sou tolo, não é nada, não precisa prevenir, não precisa se informar, né? Não tem perigo nenhum, não vou tomar providências. Isso é ser tolo frente a essa angústia interna, uma negligência da angústia. Né? Eu posso ficar desesperado, né? Eu aumento cada vez mais essa angústia, ela se torna incontrolável. Eu posso ser confuso, né? Eu transformo essa angústia interna no medo interno, eu começo a estocar papel higiênico, a gente vê isso, né? Toneladas de gel, centenas de máscaras, né? Eu acompanho todos os fake news, eu vou disseminando todas as hipóteses, né? E o que o Christian Dukers finaliza é que para combater o medo, eu devo me acalmar, não esperar outra pessoa me acalmar. Eu devo me acalmar, eu devo buscar serenidade e calma, né? E eu devo ter cautela, eu devo ser objetivo. Né? Então, voltamos ao início. Né? O medo saudável me ensina, devo correr ou devo atacar? Devo me proteger. Né? E está muito claro, e hoje ficou mais claro ainda, que a melhor forma de se proteger hoje é sim o isolamento social. Né? E outra coisa que chama atenção e que preocupa, talvez para muita gente, e aí, se essa quarentena persistir, né, mais 1, 2, 3 semanas, nós não sabemos a verdade. Né? E aí vem essa preocupação da solidão prolongada. Né? E aí chama a atenção que a solidão, ela aumenta a pressão arterial, a solidão prolongada. Okay? Nós estamos falando do navio lá por 30 dias. Né? Ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta os hormônios de estresse, ele aumenta a inflamação, ele aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta a obesidade. Né? A solidão prolongada equivale a fumar 15 cigarros por dia, pela inflamação que ela provoca. Né? E, claro, aumenta o risco de depressão e aumenta o risco de síndrome pós-trauma. E aí a gente cita que o furacão Katrina, que afetou o sul dos Estados Unidos, metade da população que enfrentou a Katrina, que perdeu casa, que perdeu entes queridos, que perdeu patrimônio, eles tiveram, metade da população persistiu com doença mental. Então, o impacto de uma crise, às vezes, perdura por bastante tempo. Né? Sim. E a solidão prolongada, né, sobretudo de pessoas que moram sozinhas, aumenta a morte precoce. Né? A gente morre mais cedo quando é só, quando tem solidão, quando tem isolamento. Né? E aí, só para finalizar, nosso cérebro, pela evolução da espécie,
né? A gente descobriu que se eu ficar sozinho, o risco de morte é alto. Eu não consigo me proteger se eu fico sozinho. Então, nós fomos programados a buscar outras pessoas, a buscar seres humanos, né? E a solidão prolongada, ela quebra isso, né? E um dos hormônios que são importantes para a gente, que é a ocitocina, ela só é liberada quando tem toque de pele. Então, quando eu toco uma mão, quando eu recebo um abraço, é a mãe que segura o bebê no colo. E essa ocitocina, ela favorece a minha imunidade. Então, a falta do abraço, eu sinto falta de abraço dos meus amigos, é terrível isso. Então, assim, eu estou sentindo falta da ocitocina, a gente precisa disso, né? Então, e aí vem assim, será que ver o ser humano pela tela de um celular ou de um iPad é o suficiente? Por um primeiro momento, sim, né? Mas a médio prazo, não. Ele não substitui a presença física do ser humano, né? Então, assim, a gente está vivendo tempos difíceis. Eu lembro o título, Insustentável em vez de Ser. Está ficando um pouco insustentável, acho que para todo mundo, né? Nós estamos tendo que redescobrir viver, redescobrir nossos filhos, redescobrir nossos companheiros, parar um pouco e dizer, né? E aí? E redescobrir maneiras de entretenimento, né? De buscar outras fontes de informação, de entretenimento. Tem vários aplicativos gratuitos para estudo, que é bacana agora, né? Vários lives, né, como esse, que traz bastante informação. Então, é um momento único que nós não passamos antes, né? Isso é novo para todo mundo. É. Sabe, o que eu tenho feito como uma analogia a essa quarentena é o puerpério. Principalmente o primeiro puerpério, o primeiro pós-parto, né, da nossa primeira viagem como pais e mães. Para a mulher é como um isolamento social, principalmente quem amamenta em livre demanda e fica o tempo todo com o filho, enfim. Eu estou assimilando um pouco como foi o meu primeiro pós-parto. Então eu peguei isso como uma força, sabe, assim, para pensar, não, eu já passei por isso antes, eu já me isolei, já precisei olhar para dentro, rever o que eu preciso mudar e encontrar uma nova identidade. Então eu tenho falado aqui muito com as gestantes para a gente encarar essa quarentena como um ensaio de puerpério. Porque o puerpério é assim, né, um turbilhão de hormônios, você tem que cuidar de um bebê e ainda tem a privação de sono, que também é um malefício muito grande. E a gente ensaiando dessa forma, eu acho que fica um pouco mais leve. Só que assusta um pouco quem não passou por um puerpério antes, né? E aí eu vejo que eu me apeguei a isso. Então tem um livro chamado A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, onde ela fala que quando a gente se isola, quando a gente tem que ter um contato com a gente mesmo, é onde a gente mais tem medo, né? Porque a gente tem receio de ver o que a gente precisa mudar, aonde a gente precisa melhorar, principalmente se a gente convive com outras pessoas, né? E aí tem tudo a ver com essas leituras que o doutor indicou também. Porque a gente precisa olhar para dentro, e olhar para dentro é muito difícil, porque a gente está muito acostumado para o externo, né? Olhar para o externo. E ao mesmo tempo que esse medo, que é um sentimento natural, o medo saudável que você disse, ele é importante assim como a raiva, como o tédio, como qualquer sentimento. A partir do momento que eu acrescento pânico nele, ele para de ser saudável, né? E quanto mais eu sou obrigada a olhar para dentro, mais eu entro em pânico, né? Então, o equilíbrio, ele fica difícil de ser encontrado, principalmente se a gente nunca passou por isso antes. E como o doutor falou, é uma novidade para todo mundo. Então, tá todo mundo aí de primeira viagem nessa quarentena. Tem uma psicóloga aqui, a Andressa, ela diz que o aumento da ansiedade traz muitos malefícios para o corpo, não apenas para a mente. Então, só da gente saber disso também, a gente já gera um outro tipo de medo. Como que a gente pode fazer assim para não dar uma surtada? Ou tem que dar essa surtada mesmo? Às vezes a gente sair um pouco, ficar estressado
e colocar tudo para fora, às vezes até com quem a gente divide o espaço em casa. Isso é saudável também, não é? Assim, dentro do que a gente falou, né, talvez a situação seja mais difícil para quem mora sozinho, né? Eu estava vendo números, né, interessante isso, eu não tinha essa informação. Nos Estados Unidos, 28% das casas tem um morador único. E em Tem isso. Estocolmo, 60% das moradias só tem um morador, né? Então, essas pessoas vão sofrer de maneira... E no Brasil nós não temos números, mas tem casas que só tem uma pessoa, idosos, por exemplo, né? E essas pessoas, em perdendo o contato com outros seres humanos, o sofrimento é enorme. Eu lembro de uma situação, quando estudei na Suíça, foi notícia de jornal que me chocou muito. Os vizinhos estranharam que a vizinha que morava numa casa, uma senhora idosa, não apareceu mais e os jornais começaram a acumular na escadaria. E aí arrombaram a porta e ela estava morta. Havia 2 semanas ou 3 semanas. E o cachorrinho de estimação dela, por fome, estava comendo parte do corpo dela. Então a solidão é algo que acho que entra aí muito a questão solidariedade. Assim, acho que nesse momento que o trem parou, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora, porque assim, tem pessoas em maior necessidade do que a gente. Sempre vai ter. Então, acho que nesse momento de que o trem parou, é muito importante a gente olhar para os nossos vizinhos, olhar para pessoas idosas que não têm locomoção, não têm como buscar alimento ou buscar remédio e perguntar, eu posso te ajudar? Muitas pessoas que estão perdendo o emprego, isso vai ser extremamente grave. É de fundamental importância que o governo federal crie a renda mínima, isso é muito importante. Muitas famílias poderão passar fome e necessidade nesses próximos 2, 3 meses, né? E com a recessão que vem na sequência, né? Eu acho que quem tem empresa deve sim pagar salário aos seus funcionários mesmo estando em casa, e várias grandes empresas afirmaram que farão isso, né? Então, eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora. Sim, com certeza. Aqui apareceu uma pergunta sobre gestante no estágio inicial. Acho que essa pessoa quer saber se ela é um quadro de risco ou se tem que tomar um cuidado a mais. Então, a rubéola é uma infecção que é gravíssima para a gestante em fase inicial não vacinada, né? Existem poucos estudos publicados sobre gestantes e seus fetos, mas tem 2 estudos com um número pequeno de gestantes mostrando que não houve dano ao feto, mas infectados com coronavírus que tiveram bebês. Os bebês nasceram saudáveis, né? Ou seja, não houve o que a gente chama de transmissão vertical, ou seja, transmissão da mãe para o bebê. Então nasceram bebês saudáveis, isso é importante. Então, em época de coronavírus, os bebês estão blindados dentro da barriga da mãe. E aqui a Patrícia Andrade está perguntando se já teve casos de crianças com coronavírus. Então, tem várias publicações, tem um relato de um bebê que teve coronavírus 17 dias após o nascimento e foi investigado se isso poderia ter sido transmissão por intraútero, né? E, na verdade, foi exposição do bebê por parentes infectados pelas vias aéreas, né? Então, não foi transmissão materna intraútero. Então, o bebê, então, a mãe infectada, por exemplo, ela tem que ter o cuidado porque o vírus não passa pelo leite materno, mas ela tem que lembrar que o vírus passa pelas vias aéreas superior e passa pela mão. Então ela tem que ter sempre o cuidado de higiene e de respiração. A mãe que tem o vírus.
A Andressa, que é psicóloga, está dizendo aqui que o Dr. Kennedy tem razão, porque o ser humano só é humano quando ocorre interação com os outros humanos. E como humanos temos que ter a capacidade de empatia. Então, que linda live, parabéns aos dois. Muito obrigada, Andressa. Andressa, deixa eu só aproveitar, obrigado. Tem estudos que são geniais, né? São simples e são impactantes. Tá? Teve um estudo que olhou uma mesma professora dando aula de mandarim para 2 grupos de crianças. Tá? Ela dava aula para esse grupo ao vivo, e ela dava a mesma aula para esse grupo por computador, por tela. Quem aprendeu mandarim? O grupo que interagia ao vivo. Né? Então, assim, a gente precisa dessa convivência ao vivo. A tela não substitui o contato humano, como você falou. Está super correto. A Patrícia está perguntando novamente se teve algum caso fatal com criança. Então, a casuística de Wuhan, que foi publicado, 0 casos fatais em crianças. Até final de semana, a casuística da Lombardia, que é grande, infelizmente, 0 casos fatais até os 30 anos. Tá? Houve uma fatalidade de um adolescente de 13 anos. Então, assim, as crianças e adolescentes, o risco de óbito é extremamente pequeno. Fazem quadros graves, vão para a UTI, mas a mortalidade é baixa. Por outro lado, 1/3 dos casos hoje nos Estados Unidos são em jovens, adultos jovens, de 25 a 50 anos. Então, nos Estados Unidos mudou o perfil epidemiológico. Né? Então, não é só aquela história de idosos com comorbidades. Então, existe uma incidência bastante alta em adultos jovens. Isso está preocupando bastante. O que está preocupando bastante também é um pouco da incerteza, né, de ficar em casa ou não, por conta de inúmeras informações que a gente recebe. E também a confusão com o nome quarentena, porque quarentena se refere a 40 dias. Em alguns municípios o decreto são 15 dias, em outros 1 mês, outro quarentena de verdade, que são 40 dias. E também tem alguns sites, infelizmente de grande nome também, que divulgam que não precisa ficar em casa, e assim só tomar as medidas preventivas, né? Como que a gente pode fazer para reverter esse quadro com muita empatia? É o ficar em casa, exatamente, aderir esse ficar em casa, que é a bandeira que eu estou levantando aqui no meu Instagram, ou apenas seguir as medidas preventivas? Então, nesse exato momento, a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, que está trabalhando bem próximo ao nosso ministro da Saúde, Mandetta, é isolamento social. É a única medida eficaz para evitar que essa onda de tsunami que está vindo, não chegou ainda, o mar está só recuando. Tá? A hora que a onda chegar vai ser brutal. Tá? A Índia fez lockdown, fechamento completo. Os Estados Unidos, metade da população já está em lockdown. A Europa está em lockdown. 1/3 da população mundial está em lockdown. É a única solução para que essa onda não seja brutal e que as mortes não sejam aos milhares, dezenas de milhares. Tá, a onda não chegou, ela vai chegar. Dentro de 2 ou máximo 3 semanas. A gente já pode considerar que a gente está em lockdown? Ou não pode julgar só por Foz do Iguaçu? Várias cidades e vários estados, ainda mais o sul do Brasil, sim, já optaram, fizeram a decisão. Então, vamos dizer assim, que a grande parte do Brasil já está em lockdown, isso é bom. Isso é uma notícia boa. Sul, sudeste, sim. Né? Norte e nordeste, não. Talvez porque não tenha chegado com impacto lá e aí não tenham visto a necessidade ainda, né? Tem um humorista, ele é um sul-africano, que é um humorista que tem um programa em inglês, o Trevor. Mas ele é extremamente politizado e ele usa humor para transmitir mensagens claras. Né? E ele fez uma brincadeira ontem, falou assim, vírus, acho que o problema do vírus é que ninguém vê o vírus. Então, se não vê, não existe, não é um problema. Né? Para quê? Né? Para que tudo isso? Né? Aí ele fala assim, se vírus fossem zumbis,
todo mundo ia pensar diferente. Meu Deus, né? Olha aquele monte de zumbi na rua, olha aquele monte de zumbi vindo, né? Opa, deixa eu me esconder aqui, né? Então, o perigo do coronavírus é que você não vê o coronavírus, né? E você acha que ele não existe, que bobagem, né? Mas assim, a onda vem, né? Nós estamos 10 dias atrasado em relação aos Estados Unidos e 20 dias atrasado em relação à Itália. Então, assim, daqui 10 dias é provável que a gente esteja algo similar aos Estados Unidos e daqui 20 dias estejamos algo similar à Itália, né? É claro que se argumenta muito que o clima é quente, é úmido, isso é desfavorável para o coronavírus. Talvez, talvez diminua o impacto, mas a onda vem e ela não vai ser pequena. E só para o doutor explicar a diferença dos impactos, porque tem a questão de a gente ficar em casa, a gente previne e consegue reverter o quadro, porém tem uma outra consequência que aumenta, né, vai aumentar tudo, as pessoas vão ficar desempregadas, algumas vão passar fome, enfim. Uma tragédia econômica, social, inclusive até aumenta-se a violência doméstica, a violência com crianças, violência com idosos, por conta do convívio numa quarentena. Só para a gente poder exemplificar certinho os impactos disso, com os impactos de se a gente não fizer isso, né? Então, porque o que eu vi aqui em alguns comentários foi assim, mas a gente tem que colocar numa balança, será que não é mais importante a gente manter a nossa sociedade, manter a economia e manter a questão de diminuição da violência contra a mulher, enfim, do que não quebrar o sistema de saúde. Então, é importante, acho que o doutor explicar o que seria isso, o que seria esse tsunami, e falar na real, para as pessoas verem no medo saudável, né, de que isso não é benéfico. Então, tem vários artigos científicos mostrando o comportamento do coronavírus. É um aprendizado para todos, né? E assim, basicamente assim, ele começa... a gente não tem números no Brasil, essa que é a verdade. Nós não sabemos, na verdade, quantos casos a gente tem, porque não é feito testes em todo o mundo. É somente hoje teste em paciente internado grave. Só. A gente não tem a menor ideia quantos casos tem de verdade no Brasil. O que a gente sabe de países que fazem testes, como a Itália faz, é assim. Eu tenho 50 casos de coronavírus, uma semana depois multiplica por 10, então em uma semana vai para 500. 500? Nossa. Na segunda semana vai para 5 mil. E na terceira semana escala reto para 50 mil. Então assim, 50 casos de coronavírus em 3 semanas vira 50 mil. Tá? E é o que a gente viu na Itália, é o que a gente viu nos Estados Unidos, está vendo nos Estados Unidos. Né? Então, assim, não fazer nada é essa escalada brutal. Né? Então, a gente não está enxergando isso. Não, imagina, só tem 3, 4 casos, mas esses 3, 4 vão virar 40, vão virar 400, vão virar 54 mil. Né? E ao não fazer nada, ao dizer, não existe problema, todo mundo volta para o trabalho, a transmissão viral vai ser intensa, né? E assim, as mortes vão ser assim, dezenas de milhares, e todo mundo vai perder alguém, algum ente querido, alguém da família, algum amigo próximo, todos vão perder. E o que é mais triste, essas pessoas vão ser enterradas sem ninguém perto. Essas pessoas, na Itália está descrito que essas pessoas na beira da morte, elas estão lúcidas, só que não conseguem mais respirar. E elas não conseguem se despedir das pessoas que elas amam, elas morrem na solidão. E são enterradas na solidão, né? São cremadas, não podem participar porque são pessoas infectadas. Então, é uma tragédia anunciada. Né? Então, hoje o instrumento é esse. Né? Quanto tempo vai durar a quarentena? Os gestores vão poder definir isso tendo os números nas mãos. Mas hoje é um instrumento. Vai ter uma recessão? Vai. Mas, assim... é um pacote, eu não consigo... E outra, se morrer dezenas de milhares de pessoas, como que isso também vai impactar a economia depois? Né?
Também tem isso, né? Então, assim, tem essa onda que tem que suavizar o máximo possível, depois tem que aguentar a segunda onda. E o papel do governo, tanto federal como estadual como municipal, é amparar as pessoas em tempos de necessidade. Então, assim, tem que ter uma renda mínima para as pessoas que ficam sem emprego. O governo do estado tem que criar condições de setores que estão melhores de abrir possibilidades de trabalho. O município tem que dar alimentação, se possível, e abrigo, se possível, para as pessoas que não têm teto, as pessoas desempregadas que procuram assistência. E é hora da gente também cumprir nosso papel de quem tem empresas, de procurar manter o salário de seus funcionários. É um sacrifício enorme, enorme, né? O governo também tem que facilitar para as empresas, reduzir prazos de pagamento, de taxas, etc., ou reduzir impostos, né? É o momento de todo mundo ser solidário para que todos nós possamos sair dessa crise da melhor forma possível e o quanto mais rápido possível. Com certeza. Acho que ficou claro, né, que o porquê da gente correr esse risco, até porque você disse que com a consequência de viralização mais rápida também vai ter a quebra na economia, né? E também porque o doutor disse que o vírus a gente não vê, né? E a economia, ela é tangível. A pessoa consegue enxergar e ela entende pelo menos o básico ali. E o vírus não, né? Quem é leigo, como eu, por exemplo, não entende muito como faz para transmitir, enfim. A gente, só um comentário, a gente não divulga, tá? Mas os meios médicos, a gente recebe os áudios dos colegas relatando o que eles estão vendo. É assustador, tá? Eu vou colocar verbal. Um colega nosso de plantão no Rio de Janeiro falando que recebeu 2 adultos jovens de 30 e poucos anos, com muita falta de ar, dificuldade, foram os 2 entubados durante o plantão, colocados em ventilador, os 2 morreram 2 horas depois. Tá? E eu vou comentar aqui também, é uma história trágica, uma gestante que chegou, morreu, né? E os obstetras não queriam tirar o bebê, e o próprio plantonista abriu, tirou o bebê com vida, e a enfermagem chorando. Tô triste. Então, isso vai se multiplicar milhares de vezes. Tem gente perguntando aqui... Então, isso é só o começo. Entendeu? A gente que está na medicina, a gente sabe que isso vai vir de uma forma brutal dentro de 2, 3 semanas. A gente não quer ver isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Tem uma pessoa que está perguntando por que essa pandemia ela é mais alarmante do que H1N1. Acho que essa dúvida é muito comum entre as pessoas que ficam comparando H1N1 com o coronavírus. Já chegou essa pergunta aqui. Ela quer saber a diferença dessa pandemia com a alarmante que foi em 2009 referente ao H1N1. 2009 foi quando houve a mutação do vírus influenza. Então, foi uma mutação de um porco para um menino no México, que daí infectou a sua família, daí infectou o mundo inteiro. Da mesma forma que agora foi uma mutação de um vírus de morcego para um animal que os chineses têm contato, que comem, mas têm contato, e infectou um ser humano na feira de animais exóticos, né? Como ninguém conhecia esse vírus, ninguém tinha anticorpo, ele fez festa, né? E aí só foi freada essa festa porque nós tínhamos um remédio chamado Tamiflu, que é o Zaltamivir. Então isso salvou milhões de vidas, né? Então isso evitou que o H1N1 fizesse um estrago maior. E muito rapidamente surgiu a vacina H1N1, que foi incorporada à vacina da gripe. Então são 3 ou 4 sorotipos, incluindo H1N1. Então hoje a gente consegue controlar isso com vacina. Mesmo assim, nos Estados Unidos, em média, lá eles têm números, tá? 25 mil pessoas morrem todos os anos por influenza, né? Então, tem o influenza H1N1, influenza A sazonal, tem 2 influenza B. Então, para nós é tudo a mesma coisa, né? São graves igual. E o que é triste nessa história é que dessas 25 mil pessoas, 85% delas, a morte poderia ter sido evitada por vacina, tá? Isso é fato, né? E a preocupação da influenza ele vem também,
né? Ele vem agressivo, por isso o governo está muito preocupado com a campanha de vacinação da gripe, e todos devem fazer, que têm direito à vacina devem fazer. Tá? E o coronavírus assusta pela velocidade com que ela vem. Lembra? Ela vai escalando assim, depois ela explode igual um foguete. Então ela vem de uma forma brutal, de repente. É uma onda de tsunami. Né? Não tem para onde correr. Ela vem atropelando tudo e todos. Né? E em Nova York, ele teria que duplicar o número de leitos para atender todo mundo. E não tem. Né? Então, assim, essa é a preocupação, né? Quer dizer, são pessoas que a gente ama, pessoas que estão próximas a nós, que vão morrer sem assistência médica, né? Isso é assustador. E falando nesse pico, né, que o coronavírus ele atinge muito rápido, tem uma pessoa perguntando aqui, atualmente são 5 casos em Foz do Iguaçu, e quais são as estatísticas aqui para Foz com esse vírus? Então, se hoje são 5. Então, deixa eu só dizer assim, o Brasil tem uma limitação de kits para diagnóstico de coronavírus. Tá? Então, ao contrário de outros países na Europa, onde todo mundo é testado o tempo todo e você tem um número real de casos infectados, aqui a gente faz só dos pacientes graves internados, né? Ou que vem com uma suspeita muito forte. Né? Existe a doutora Flávia Trench, que é uma infectologista, que teve muito mérito na epidemia de 2009, não sei quem participou vai lembrar disso. Em Foz do Iguaçu, no mês de agosto, estava morrendo uma pessoa por dia, pessoas saudáveis, eram 18 a 20 pessoas que morreram muito rapidamente. E ela, na contramão do governo federal, ela suspendeu as escolas e liberou o Tamiflu, que o governo estava retendo. E assim, reinou a paz, e em questão de poucos dias, as infecções acabaram. Né? E ela tá com uma proposta de um projeto de repetir o que foi feito numa cidade pequena na Itália, onde houve o diagnóstico, foi feito testes em grande escala das pessoas, né, identificando quem tinha o coronavírus e isolando essas pessoas no coronavírus e liberando os não infectados para uma vida normal. Né? Então ela tem uma proposta de fazer isso em Foz, e ela identifica que Foz tem estrutura para fazer isso. O que precisa é dialogar com os gestores, dialogar com patrocinadores, Itaipu, quem sabe, para que isso possa ser feito em Foz. Seria muito bacana, seria um projeto inovador a nível Brasil, e que é plausível de ser feito. E isso mudaria a história de Foz do Iguaçu. Vamos ver. Nossa, e já está acontecendo esses diálogos, né, doutor? Dá uma ajudinha aí. É uma proposta que depende de vontade política e depende de recursos. Né? Então, vamos ver se isso se efetua. Seria muito bom, muito bacana. Porque não é só dizer, vamos voltar a trabalhar. Aí, assim, o vírus vai se espalhar de maneira incontrolável. A ideia é definir quem tem que ficar em quarentena, baseado em fatos reais, baseado em testes, e quem está liberado, baseado em testes, mostrando que está seguro. Né? Então você consegue monitorar a população e liberar aos poucos quem pode, e realmente manter em quarentena quem não pode. Né? Mas isso deve ser feito com uma equipe de epidemiologia, de vigilância sanitária, ativa, e que Foz tem pessoas extremamente competentes nessas duas áreas. Ó, aqui tem uma pergunta interessante. A maioria desses jovens que estão morrendo já tiveram problemas de saúde, obesidade ou péssimos hábitos? Esse é um mito que a gente tem que falar sobre, né? Porque há sites que falam que só idosos ou pessoas que já têm problema de saúde é que morrem com coronavírus. Isso é verdade? Então, eu não tive acesso às informações dessa população jovem que está falecendo nos Estados Unidos. Eu não tenho informação exata. Né? Tá. E no Brasil a gente está vendo também jovens fazendo quadros graves, como comentei, esses dois do Rio. Né? Eu não tenho essa informação para te responder em relação aos jovens, tá? Não sei te responder. Tá.
Mas sim, fator de risco contribui para o risco de óbito, isso é um fato. Aqui a Daniela está perguntando, em Foz são 5 casos confirmados, mas todos importados, né, que vieram do exterior e trouxeram o vírus para cá. Ainda nenhum comunitário, podemos ver esperança nisso? Seria um resultado já das ações de isolamento em Foz? Não, com certeza, isolamento diminui muito a transmissão viral. O que acontece, acho que eu não respondi a pergunta dela a primeira vez. O que acontece é assim, metade das pessoas infectadas pelo coronavírus não tem a menor ideia que foram infectadas, porque elas não vão manifestar sintomas. Okay? Então, ela é infectada, ela responde imunologicamente, ela elimina o vírus e fica boa. Tá? Só que nesse período que ela está infectada, ela transmite o vírus. Ora por um beijo, ora por compartilhar um tererê, um chimarrão, né, ou contato muito íntimo, né, mais próximo a outras pessoas. Então, por isso que foram fechados os restaurantes em Nova York, porque assim, eram pessoas saudáveis. Não, metade delas tem vírus e estão transmitindo para outras pessoas que vão transmitir para outras que vão morrer. A outra metade, 80% faz um quadro leve, né, que ele reage bem e cura, e dessa outra metade, 20% vai fazer um quadro grave, com muita falta de ar, com tosse, vai precisar de um atendimento, de internamento, etc. E aí, desse grupo que fica, esses 50%, né, então 80% tem um quadro leve, 20% um quadro mais grave, 5% vai para UTI, 3% vai a óbito, tá? Não vai sobreviver. Então, assim, quando a gente fala em Foz do Iguaçu, 5 casos confirmados, tem mais de 70 casos que foi feito o exame, está aguardando o resultado, e tem que lembrar que, assim, tem um monte de gente que tem o vírus e não sabe, tem um monte de gente que tem um quadro respiratório leve, não tem a menor ideia que isso é por coronavírus. Então, o vírus está aí, né? E assim, os casos vão começar a aparecer cada vez mais. O epicentro é São Paulo e, em segundo lugar, Rio, né? Então, mas assim, a tendência é chegar aqui também. Será que no aeroporto já estão dando alguma orientação para quem chega de São Paulo e Rio? Porque teve um casal que veio de São Paulo, né? E foram os 2 últimos casos confirmados antes desse de hoje. Eles vieram de São Paulo. Será que está tendo alguma orientação para essas pessoas que chegam? Tem uma infectologista de Curitiba que eu gosto muito, que ela falou que todo mundo que viesse para o Paraná, de São Paulo e Rio, deveriam ficar 14 dias em quarentena, considerando que eles são hoje grupo de risco, né? Então, não é só quem vem dos Estados Unidos ou quem vem da Europa, mas quem vem de São Paulo e Rio também deveria ficar em quarentena. Essa é uma recomendação dela. E aqui a Daniela está pedindo também que é sempre interessante reforçar informações sobre como desinfetar água sanitária e água. Então, tem um estudo que olhou isso e ele percebeu que o coronavírus pode ficar até 9 dias vivo e com condições de causar infecção sobre determinadas superfícies. Né? Sobre o papel, ele dura 4 a 5 dias. Né? Então, toda vez que eu troco dinheiro, eu tenho que tomar muito cuidado e fazer limpeza de mão depois. E o que é eficaz para eliminar o coronavírus, e em 1 minuto elimina, é álcool 70, né? E de um custo muito menor, hipocloreto de sódio a 0,1%. Então eu vou usar o nome comercial, que boa, que é a 2,5%. Então, assim, eu tenho que diluir. Então, 1 parte de que boa para 20 partes de água. E essa solução, ela desinfeta as superfícies e elimina o coronavírus em 1 minuto. Então, é uma coisa que ajuda bastante. Aqui tem a Nina está perguntando se só pega uma vez ou se eu crio imunidade ao vírus. Então, foi feito um estudo na China agora, foi publicado poucos dias atrás. Eles infectaram experimentalmente macacos rezos com o coronavírus.
comprovaram que os macacos fizeram a infecção com pulmão, fizeram autópsia dos macacos, confirmaram. Autópsia de um, confirmaram a infecção. Aí monitoraram até a cura. Depois de curados, eles reinfectaram esses macacos com o mesmo coronavírus e nenhum deles desenvolveu a doença. Tá? Então, assim, o coronavírus sem mutação não causa nova infecção. A preocupação é que é um vírus tal qual a influenza, que faz mutações, todo ano ele é diferente. Já se percebeu inúmeras mutações. Um estudo na Islândia mostrou que o coronavírus que chegou lá já tem 40 mutações comparado ao vírus original de Wuhan. Então, assim, no entanto, esses vírus que sofrem mutação, a expectativa é que eles façam infecções leves. Tão leves que talvez você nem saiba que foi um coronavírus, né? Quer dizer, como um resfriado. Então, pode ser que sim, mas serão quase tão leves que você nem vai saber que foi um coronavírus. Aqui tem o Marcos está perguntando, sua opinião sobre hidroxicloroquina. Ensaio muito pequeno ainda nos Estados Unidos e os efeitos colaterais desse medicamento para os que compraram indiscriminadamente. É uma boa pergunta. Hidroxicloroquina, foram criados 80 protocolos de pesquisa de diferentes tratamentos com diferentes medicamentos na China. Tá? Nem todos foram publicados ainda. A hidroxicloroquina foi usado experimentalmente na China e na Coreia do Sul. Não publicaram os resultados, mas houve relatos de alguns resultados bons. E ganhou a atenção da mídia uma publicação de um francês de Marseille, o Didier, mas com um número muito pequeno de pacientes, 26 pacientes. O que ele fez? Ele deu hidroxicloroquina e monitorou quantos dias levaria para não ter mais o vírus no teste de PCR e real-time nasal. Né? Normalmente, na evolução natural, leva 21 dias para não ter mais o vírus. 21, no máximo 34 dias. E nesses pacientes com hidroxicloroquina, em 3 a 6 dias não existia mais o vírus. Tá? Então, a gente não está falando em desfecho clínico, a gente não sabe se os pacientes morreram, se melhoraram, ele não publicou isso. Só publicou que não tinha mais o vírus. Então, é promissor como tratamento, né? É promissor. E aí, um colega de Stanford, dos Estados Unidos, no dia seguinte, montou um protocolo a nível nacional, experimental, e aí vários serviços no Brasil estão seguindo esse mesmo protocolo experimental, e a gente espera de coração que realmente possa melhorar o prognóstico dos pacientes. Uma esperança, então, aí. Que a Elisa... A gente vai ver com as próximas semanas. Nas próximas semanas, né? E a Elisa está perguntando, e a ideia de isolar somente idosos? Poderia ser efetiva essa ideia, doutor? Então, veja, se eu isolo só os idosos e libero os demais, o vírus vai circular entre todos. De novo, metade vai fazer uma infecção assintomática, sem sintomas, a outra metade vai fazer uma infecção mais leve, mas 20% mesmo assim vai fazer uma infecção mais grave, vai para a UTI. Então eu vou ter bastante jovens indo para a UTI, adultos jovens indo para a UTI, que normalmente não iriam, né? E, de novo, a gente vai perder muitas pessoas que a gente conhece, que a gente ama, pessoas das nossas famílias. Isso vai acontecer. Então, o lockdown, assim, 1/3 da população mundial hoje está em lockdown. Né? A Índia, que é 1,3 bilhões de pessoas, está em lockdown, no país inteiro. Então, o lockdown é a primeira medida para frear o tamanho da onda. E depois a gente vai ver como é que a gente pode voltar a uma vida normal. Esse lockdown poderia definir para a gente, doutor, que algumas pessoas têm dificuldade de entender também. Tá. O lockdown, aqueles filmes de ação que o cara tá roubando o banco e ele quer fugir, de repente alguém aperta o botão e cai uma tela de metal na janela, cai a tela de metal na porta, isso é lockdown, não consigo mais sair, né? Então, lockdown é você fechado. Você suspende todas as atividades que envolvem pessoas com pessoas, né? Você fecha igrejas, fecha escolas, fecha restaurantes, enfim. Então, só os serviços essenciais que funcionam. E todo mundo fica nas suas casas. Uma criança saudável pode ter complicações? É a pergunta da Vanessa. Pode. Então, assim, de novo, né, as estatísticas são robustas de que
As crianças, elas respondem muito bem ao vírus. Muitas fizeram quadros graves, muitas foram para o tubo, muitas foram ventiladas, mas sem relato de morte na estatística da China, em Wuhan, e na estatística da Itália, que são estatísticas maiores que a gente tem até hoje. O problema da criança é que ela frequentemente é uma portadora assintomática, ou seja, ela tem o vírus e pode transmitir o vírus às pessoas da família, aos avós, aos pais, né? Então, por isso que o lockdown é importante. Infelizmente, os netos não devem se aproximar dos avós, tá? Porque eles podem ser a fonte de infecção deles. A Leila está perguntando se a criança, então, ela pode estar com o vírus e não ter febre. Sim, os extremos, né? O idoso e a criança pode ter infecção sem febre. E foi publicado vários casos agora de pessoas que perdem o olfato e a gustação como primeira manifestação ou única manifestação de infecção por coronavírus. Pessoas que vêm com dor abdominal importante, simulando apendicite, e é uma manifestação de coronavírus. E agora várias publicações de pessoas que têm lesões vermelhas na pele, lembrando dengue, por exemplo, uma reação alérgica, e é uma manifestação de coronavírus. Então o coronavírus pode ser bem traiçoeiro, e a gente está aprendendo dia a dia a reconhecê-lo melhor. Olha, essa pergunta da Fernanda Bonifácio é muito importante. A decisão de fechar escolas em Foz foi acertada ou foi precoce? O doutor acha que deve ser mantida essa medida? Veja, eu sigo as recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem uma vasta experiência em epidemias no Brasil, e foi uma recomendação deles. Então eu assino embaixo, sim. Agora, lembra, e é por isso que... muitas crianças dos Estados Unidos está acontecendo isso, né? As escolas públicas fecharam, e para muitas crianças pobres, aquela refeição na escola era a única refeição real deles. Então, assim, as crianças estão morrendo de fome nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil não vai ser diferente, né? Então, eu vi uma reportagem que várias escolas estão pegando os mantimentos, fazendo cestas básicas e entregando para as famílias. Isso é um ato muito correto. Sim, entregar só a merenda, né, e não abrir a escola. É. Mas é importante a gente falar que essa medida de fechar as escolas, tanto o decreto municipal que teve aqui em Foz, foi muito importante, né, doutor? Eu acho que é por isso que nós só temos casos ainda importados e por conta disso a situação ainda está controlada. Mas lembre-se, lembre da imagem do tsunami, tá? Nós estamos na fase que o mar está recuando. A praia está linda, o céu está azul, está tudo muito bonito, né? Você não está vendo esse vírus, o mar está recuando, né? Mas dentro de 2 semanas, no máximo 3 semanas, essa onda vem, né? E aí, assim, a gente vai ter que estar preparado. A classe médica está muito preocupada, está muito assustada, né? Porque ela sabe que a onda vem e vai impactar, inclusive, no bem-estar e na vida dos médicos que vão estar tratando esses pacientes. Muitos médicos e enfermeiras pagaram com suas vidas esses cuidados, tá? Então, mais um motivo de estar certo as medidas do decreto municipal e das escolas estarem fechadas e do lockdown ser a nossa medida preventiva, né? Os Estados Unidos hesitou ao máximo, né? Mas, assim, os governadores já tomaram a decisão na Califórnia. Metade dos americanos já estão em lockdown. É a melhor conduta que se tem para tentar prevenir o tamanho da epidemia. E ficar em casa, né? A Amanda perguntou aqui, doutor, vacinas para o fortalecimento do pulmão podem ajudar pessoas com baixa imunidade e que já apresentaram problemas pulmonares? Pode ajudar a proteger de piores complicações caso pegue o vírus? Existem 2 vacinas, né? A pneumococo 23 valente e a pneumococo 10 ou 13 valente, que têm indicações claras para determinadas doenças, né? Por exemplo, paciente que tem linfoma, paciente que fez cirurgia do baço, algumas doenças hemolíticas, etc. Então, elas são, a rede pública, inclusive, fornece essas vacinas para esses pacientes gratuitamente, com indicação médica, né? E também, idosos acima de 60 anos devem fazer essa vacina, porque eles são um grupo de risco para qualquer pneumonia, né? E as crianças já fazem essa vacina como parte da rotina do calendário vacinal da rede pública. Agora, fazer por fazer não vai impactar na eventualidade de eu ter um coronavírus, porque o tipo de pneumonia do coronavírus
é diferente do tipo de pneumonia da bactéria. E a Fernanda ainda está perguntando, então o ideal seria que permanecessem por mais 2 ou 3 semanas, no mínimo, em lockdown? Veja, nossos gestores que vão poder avaliar isso. Né? Eu não tenho como avaliar isso. Os gestores que estão acompanhando, o Mandetta está acompanhando com muito cuidado, com muita serenidade os números, e esses números vão permitir definir essas ações. No caso aqui de Foz do Iguaçu é até 30 de abril, né? Não são só 2 semanas. No decreto está escrito até dia 30 de abril. Vamos ver. Com certeza, abril vai ser o ápice da onda. A gente vai, espero de coração, por um milagre que não seja tudo isso. Tá? Mas se repetir o que repetiu em todos os outros países, a onda vai ser grande. E aqui tem uma pergunta sobre própolis, se ajuda a aumentar a imunidade do corpo. Tá, assim, própolis é um bom alimento, ele é rico em nutrientes, então assim, estar bem alimentado é importante para o sistema imune. Então, se alimentar bem com alimentos com fibra, alimentos com vitaminas, etc., variados, né, nozes, tudo isso ajuda bastante. Mas assim, é interessante observar que as fatalidades do coronavírus não são em crianças, né, que têm um sistema imunológico mais imaturo, menos fortalecido, né? Então, a mortalidade do coronavírus está mais associado a fatores de risco, como idade e comorbidade, né? Então, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, bronquite crônica, né? E uma hipótese, é só uma hipótese, né, que foi levantada para explicar a morte em jovens, mas isso não está claro, isso não foi publicado, é só uma pergunta que uma colega minha fez, o uso do vapor, né, que é o cigarro eletrônico, ele por si só tem causado doenças pulmonares graves e, eventualmente, talvez o uso do vapor usando outras substâncias que não tabaco, legalmente vendido, pode ser um fator de risco também para uma doença pulmonar mais grave, mas isso não está claro. E a Vanessa está perguntando se é aconselhável o gestante se expor para tomar a vacina do H1N1. Tá. Veja, eu não deixaria de fazer a vacina H1N1, tá? Porque, assim, quando teve a epidemia em 2009, foi uma enorme surpresa para a classe médica, porque, assim, até então, quem morria era criança, idoso e doente crônico. Historicamente era sempre assim. E, de repente, com o H1N1, começou a morrer jovens, de 25 a 50 anos, saudáveis, que nunca tiveram nada na vida, e grávidas, inúmeras grávidas para UTI. E muitas não sobreviveram, né? Então, há uma recomendação clara para a vacina contra H1N1, que é a vacina da gripe, contra a influenza, nas gestantes, né? A gestante tem que ter muito mais medo do vírus influenza do que o coronavírus. Então, reforçando que tem que tomar, né? Vai começar essa semana, não é? A campanha, primeiro para idosos, já começou ontem. Sim, é muito importante. Não deixaria de fazer. O vírus influenza é muito mais perigoso para grávida e para crianças do que o coronavírus. Se você manter o lockdown, né, ficar em casa, sair para tomar a sua vacina, tomando as medidas preventivas de higiene, né? Então, acho que tá liberado para sair tomar a vacina, claro que com as medidas. E os serviços públicos têm tomado esse cuidado de distanciamento, né? Tem a fitinha no chão, você fica